O orgulho que condenou Odisseu. A lição filosófica que nós encontramos na Odisseia. Imagine sobreviver a uma guerra que durou 10 anos. Enfrentar os maiores guerreiros do mundo. Escapar da cidade de Troia, quando todos acreditavam que a batalha estava perdida. Derrotar um gigante canibal usando apenas sua inteligência. E mesmo assim, perder quase tudo por causa de uma única frase. Vamos descobrir que frase é essa. Essa é uma das histórias mais fascinantes da Odisseia, de Homero. Uma história que atravessou quase 3.000 anos, porque fala de algo profundamente humano. Sabe do quê? Do orgulho. O orgulho. Não o orgulho saudável de reconhecer as suas conquistas, mas aquele orgulho que exige ser admirado, reconhecido e celebrado. O orgulho que nos faz falar quando o silêncio seria a melhor demonstração de sabedoria. Vamos voltar no início. Depois da guerra de Troia, Odisseu parte rumo à sua cidade natal, Ítaca. Mas sua viagem está longe de ser tranquila, como vocês já devem saber. Em uma de suas paradas, ele e seus companheiros encontram uma enorme caverna repleta de queijos, leite e rebanhos. Muitos dos homens sugerem pegar o alimento e partir imediatamente. Mas Odisseu decide esperar. Ele quer conhecer o dono da caverna. E essa decisão muda completamente o destino da expedição. Ele quer ser recebido pelo dono da caverna. Ele quer a hospitalidade do dono da caverna, que era a lei de Zeus. Você receber as pessoas, os viajantes ou quem precisasse de uma ajuda, você recebesse com hospitalidade. Então ele não quer simplesmente pegar a comida e ir embora, ele quer ser recebido como ele acha que merece. E agora, é claro, falando sobre o filme, né, do Christopher Nolan, a Odisseia, sugiro que vocês assistam. E nessa parte do filme, um dos companheiros de Odisseu ainda diz para ele: mas será que o dono dessa caverna aqui conhece a lei de Zeus? Aí eles vão ter uma surpresa. Ao anoitecer, retorna Polifemo, um ciclope gigantesco, filho do deus Poseidon, que era o deus dos mares. Com uma única pedra colossal, ele fecha a entrada da caverna. Agora ninguém pode escapar. O que acontece em seguida é aterrorizante. E essa cena no filme é de alto impacto. É muito impactante. Toda a parte sonora dessa cena no filme, a parte visual, foi extremamente pensada para nos impactar emocionalmente. Então, de novo, eu aconselho, recomendo vocês assistirem o filme. É claro que eu estou fazendo esse vídeo por causa do filme, que saiu agora nos cinemas. E eu já fiz outro vídeo falando sobre o Canto das Sereias, o que significa esse Canto das Sereias, qual é a profundidade disso. A gente não está falando de sereias, apenas de criaturas mitológicas. Então vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Tá muito legal essa reflexão. Então, o que acontece? Sem demonstrar qualquer compaixão, Polifemo captura 2 homens de Odisseu e os devora vivos. No dia seguinte, ele faz exatamente a mesma coisa. A força física não resolveria aquele problema, porque como eles iam lutar contra um gigante? Nenhum guerreiro conseguiria vencer um gigante daquele tamanho. Era preciso pensar.
Então Odisseu cria um plano brilhante, e na Odisseia, o Odisseu é esse cara das estratégias, das ideias brilhantes, de vencer através da inteligência. No livro, Odisseu oferece vinho ao Ciclope, porque eles levam vinho, e Polifemo nunca tinha experimentado uma bebida tão forte, e ele fica rapidamente embriagado. E naquela época o vinho era um vinho com muito mais teor alcoólico, porque esse vinho os gregos misturavam com água. Não era para tomar como a gente compra o vinho e já bebe, né? Eles faziam essa bebida e essa bebida depois ainda era diluída com a água. Então, eles na história eles dão aquele vinho puro, sabe? Pro gigante. E então ele fica embriagado rapidamente. E antes de adormecer, ele pergunta ao visitante: como você se chama? Polifemo, o gigante Ciclope, pergunta. E Odisseu responde, já com um plano em mente: meu nome é Ninguém. É isso que ele responde. Quando o gigante cai no sono, Odisseu e seus homens aquecem uma enorme estaca de madeira e perfuram o único olho do Ciclope. Polifemo acorda urrando de dor. Os outros ciclopes ouvem aquilo, correm até a entrada da caverna. Então era uma ilha tipo de tribo de ciclopes na história. E os outros ciclopes perguntam: quem está fazendo isso com você? E o Polifemo responde: ninguém está me atacando! Ninguém está me atacando! Aí vocês já sacaram a astúcia do Odisseu. Então os ciclopes acreditam que o Polifemo tinha enlouquecido ou estava, sei lá, de brincadeira com a cara deles. E eles vão embora. É uma das maiores demonstrações da inteligência, da astúcia na literatura antiga. E na manhã seguinte, Polifemo remove a pedra da entrada para deixar suas ovelhas saírem. Mas passa a mão, ele vai passando a mão, né, sobre o dorso de cada animal, tentando encontrar os homens escondidos, para não deixar eles saírem. E mais uma vez Odisseu pensa diferente. Ele amarra seus companheiros na parte de baixo das ovelhas, para eles poderem sair. E assim, quando os animais deixam a caverna, os gregos escapam sem serem percebidos. Até aqui, tudo parece perfeito. O herói venceu. A inteligência derrotou a força. Como se a prudência vencesse a brutalidade. Porque o Polifemo, ele, na história, ele representa a incivilidade, aquela pessoa que não é civilizada, em contrapartida com as pessoas civilizadas, porque o Polifemo não conhece a lei de Zeus da hospitalidade. Então ele representa essa incivilidade, essa barbárie. Mas então acontece um momento que muda toda a história. Olha só. Já distante da ilha, em segurança, já no seu navio, Odisseu poderia simplesmente seguir viagem. Ninguém saberia que havia derrotado aquele ciclope. Ninguém precisaria saber. Mas havia uma necessidade crescendo dentro dele, a necessidade de receber o crédito, de provar a sua superioridade. Então ele grita em direção à costa: foi Odisseu, rei de Ítaca, quem arrancou seu olho. Aí ele fala tudo, ele fala que foi Odisseu, rei de Ítaca, filho de fulano, de Beltrano, que ele passa, só faltou passar o CPF. Então foi apenas uma frase, alguns segundos, mas essa frase custou, sabe o quê? 10 anos de sofrimento.
Polifemo ergue os braços aos céus e clama por seu pai Poseidon, o poderoso deus dos mares. Sua oração é simples: que Odisseu jamais volte para casa. Ou, se voltar, que chegue sozinho, depois de perder todos os seus companheiros e sofrer durante muitos anos, que seja muito difícil. Poseidon atende ao pedido. A partir desse instante, a viagem deixa de ser apenas um retorno, transforma-se em um longo caminho de perdas e mais perdas. Tempestades, naufrágios, monstros, morte, anos de solidão. Tudo porque Odisseu não conseguiu controlar o próprio ego. Essa história permanece atual porque o orgulho continua sendo uma das forças mais destrutivas da espécie humana. Os gregos chamavam esse excesso de confiança de híbris. A híbris era muito mais do que arrogância, era ultrapassar os limites, era acreditar que se estava acima da prudência, acima da moderação, acima do destino. E isso de estar acima do destino é meio isso que passa, sabe? Que Odisseu queria, tipo, que enfrentar os deuses. Traz essa sensação. Na tragédia grega, quase todos os grandes heróis caem por causa dela. Eles não são derrotados primeiro pelos inimigos, são derrotados por si mesmos. Séculos depois, filósofos como Aristóteles defenderiam que a virtude sempre está no equilíbrio. A coragem existe entre a covardia e a imprudência. A generosidade existe entre o desperdício e a avareza. Da mesma forma, existe uma enorme diferença entre reconhecer uma conquista e precisar exibi-la ao mundo inteiro. O orgulho transforma uma vitória em vulnerabilidade. Os estoicos desenvolveram ainda mais essa ideia. Para pensadores como Epiteto, Marco Aurélio, o maior inimigo do ser humano não é aquilo que acontece ao seu redor, é aquilo que acontece dentro da própria mente. E foi isso que aconteceu com Odisseu naquele momento. E tem uma curiosidade sobre a cultura da época também, mas por que Odisseu se coçou tanto para falar que foi ele que furou o olho, queria levar o crédito? Porque ele, como um herói, era isso que ele levava para a eternidade. Eram as suas conquistas, eram as suas vitórias, as suas glórias em vida, que levavam ele para ser uma pessoa que viveria pela eternidade, na boca das pessoas. Então, se ele nunca fosse esquecido, então ele viveria a eternidade. Tinha esse contexto de pós-vida. Então, culturalmente, existia esse contexto. Então, é bem legal a gente falar disso também, da própria cultura da época. Quando alguém precisa constantemente provar o seu valor, passa a entregar sua paz nas mãos da opinião dos outros. O silêncio, no caso, em casos assim, vai demonstrar uma força muito superior do que qualquer discurso. É curioso perceber que o Odisseu venceu Polifemo justamente porque controlou suas emoções, não é verdade? Ele foi um estrategista, ele foi sábio, usou da sua astúcia, foi paciente, criativo, mas perdeu logo depois porque deixou que uma emoção diferente assumisse o controle, que foi o quê? A vaidade. Essa talvez seja a maior ironia da história, e foi por isso que a Odisseia aconteceu,
por causa dessa vaidade dele. Que aí o Polifemo chama o seu pai Poseidon, ora para o seu pai Poseidon amaldiçoar o Odisseu. Por isso que ele fica esses outros 10 anos fora de casa. Não consegue voltar. Que ironia é essa? A ironia de que o mesmo homem que venceu um gigante, um monstro, não venceu o próprio ego. E talvez essa seja uma batalha muito mais difícil. Hoje, essa lição continua aparecendo nas nossas vidas. Quando, por exemplo, sentimos necessidade de vencer uma discussão, eu falei isso também no vídeo sobre o canto das sereias e indiquei um outro vídeo aqui no canal, quando eu falo sobre a raiva, sobre a perda do autocontrole, e eu falo sobre essa necessidade de você ganhar um troféu de vencedor da discussão, a qualquer custo. E a gente vê isso muito nesse momento histórico que a gente está passando. Então não deixem de assistir esse vídeo aqui também, do Pra que tanta raiva, quando eu também falo sobre isso. Quando queremos responder imediatamente a uma provocação, quando fazemos questão de mostrar que estamos certos, quando buscamos reconhecimento a qualquer custo, em muitos desses momentos, estamos repetindo o mesmo erro de Odisseu. Já escapamos da caverna, mas voltamos para gritar o nosso nome. A gente já foi embora, mas a gente olha para trás, aí já era. Então, reflita se alguma vez você já cometeu um erro assim e responde aí nos comentários. Já aconteceu alguma coisa assim para você? Você não deveria ter olhado para trás, mas você olhou. Responde nos comentários. Talvez a verdadeira sabedoria não esteja apenas em conquistar vitórias. Talvez esteja em partir depois delas. Ó, show, consegui, fui. Sem precisar de aplausos, sem precisar de uma última palavra, sem transformar um triunfo em tragédia. No fim das contas, Odisseu nos ensina uma das lições mais importantes da filosofia antiga. Nem sempre aquilo que destrói um herói é o inimigo diante dele. Quem que pode destruir esse herói que parece tão forte? Muitas vezes é a voz dentro dele que insiste em dizer: todos precisam saber que fui eu. E talvez seja exatamente nesse momento que começa a derrota. Então, quando estiver numa situação difícil, analise bem se você precisa virar as costas e gritar seu nome lá do navio. Avalie a situação. E muitas vezes avaliar a nossa vaidade, esse nosso orgulho. Como a gente trabalha isso? Como que nós lidamos com essa vaidade no dia a dia? A gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas é a nossa maior força. Porque se você não conhece aonde você erra, você vai continuar errando a vida inteira. Então saiba reconhecer as suas fraquezas, onde você erra, onde que está a tua vaidade, onde que está teu orgulho, onde é que está o botãozinho que desperta o teu pior, onde é que está? Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para assistir mais vídeos filosóficos como esse. Então,
Não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que está precisando ouvir algo assim. E até a próxima. Tchau!